Boa noite a todos, boa tarde para os colegas aqui de Manaus. Todo evento tem uma caminhada, e o Ciriscom nasceu há alguns meses com o intuito e o desejo de continuar uma tradição e coroa a ciência ao estudo de gêneros, de línguas e ensino. Para celebrar o sucesso de nosso evento, nós vamos propor o lançamento virtual de 3 obras. O livro Tecnologias e Educação, Desafios e Possibilidades, organizado pelas professoras Milena Moreto e Cláudia de Jesus Abreu Feitosa, que compõe a coleção Educação, volume 10, publicada pela Paco Editorial. O livro A Formação do Professor, Compartilhando Saberes e Experiências, organizado pelas professoras Milena Moreto, Cleide Inês Wittke e Neide Araújo Castilho, que compõem a série Estudos Reunidos, volume 93, publicado pela Paco Editorial, e o livro Multimodalidades, Gêneros e Discursos, Teorias e Análises, organizado pela professora doutora Neiva Maria Machado Soares, publicado pela Pimenta Cultural. A fim de dar uma ordem aos lançamentos, eu passo a palavra à professora Milena Moreto, para apresentar o livro Tecnologias e Educação, Desafios e Possibilidades. Bom, boa noite a todos, boa tarde aí ao pessoal de Manaus, né? Eu gostaria, na verdade, de apresentar e divulgar para vocês um livro que eu organizei com a professora Cláudia de Jesus Abreu Feitosa, que é minha colega também, e trabalha com as questões voltadas à tecnologia. O livro é intitulado de Tecnologias e Educação, Desafios e Possibilidades, e nessa obra nós somos organizadoras, então é uma coletânea que foi organizada pela editora Paco Editorial, e que nela nós nos propusemos a trazer artigos que discutissem um pouco sobre essa questão da tecnologia, que tem se mostrado assim imprescindível nos últimos tempos para o contexto, vamos dizer, da educação, principalmente agora em épocas de pandemia, e oferecido novas formas de mediar o processo aí de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, essa obra aqui apresenta reflexões também, assim como o nosso dossiê, né, de diferentes perspectivas teórico-metodológicas que visam discutir os desafios e também as possibilidades de trabalho com a tecnologia em sala de aula. Os textos que compõem essa obra são resultados de pesquisas, de relatos de experiências, que trazem reflexões, assim, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, e configuram, de certa forma, como norteadores dos processos educativos propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Então, os autores que aqui estão, né, eles vêm dialogar, né, sobre os diferentes recursos tecnológicos que podem nos auxiliar no processo pedagógico. Eu gostaria de apresentar os capítulos e os autores, justamente para dar ênfase, né, e divulgar essa questão. Então, eu e Cláudia fizemos a apresentação desse livro, e intitulamos essa apresentação de A Tecnologia a Favor da Educação, o Desvendando, né, entre parênteses esse des aí, possibilidades de trabalho, que é esse o nosso intuito e a discussão que os textos que compõem essa obra fazem. E nós temos aqui nesta obra 7 capítulos, tá? De autores também que compõem, né, que estão aí por todo o país, tá? E que vem discutir um pouco sobre essas possibilidades e esses desafios. O capítulo 1 é intitulado de Os Desafios e Oportunidades da Gestão Educacional em Tempos de Transformação Digital. É um capítulo, né, de Josiane Carolina Soares Ramos Procasco e Lúcia Maria Martins Girafa. Temos no capítulo 2, né, um texto de Maria Tereza Tedesco Vilar do Abreu e Cristina Normandia dos Santos, intitulado de Linguagem, Intersecção entre os Contextos Escolar e de Novas Tecnologias. No capítulo 3, a gente tem os textos de Carolina
de Lima e Rodrigo Godinho Felipe, que vai trazer a ideia do hipertexto e pesquisa histórica escolar, novos letramentos em discussão. No capítulo 4, a gente tem os textos da Letícia de Souza Gonçalves, da Silvana Lourenço Lima, sobre educação linguística crítica e metodologias ativas, promovendo experiências de aprendizagem significativas na aula de inglês. No capítulo 5, texto de autoria de Jonas Marques da Penha e Alexandra Cristina Chaves, nós temos o blog quest de cartografia, mapeando conceitos e edificando saberes. No capítulo 6, de José Luiz dos Santos Souza, Fernando Machado Ferreira e Leoilma Moraes Silva, a gente tem software educacional para dispositivos móveis como ferramenta pedagógica no ensino de biologia. E, por fim, temos um artigo meu e de uma orientanda de doutorado, Stefânia Bissoni, em que nós trazemos uma discussão sobre as narrativas docentes, sobre a apropriação da linguagem computacional e o uso da tecnologia como instrumento técnico e semiótico nas práticas pedagógicas. Então, este livro, né, ele, ainda que de maneira, assim, despretensiosa, né, ele responde, né, em partes às necessidades, às dificuldades e às possibilidades que tanto nós discutimos aqui, né, e traz aí o anseio, né, de nós, organizadoras, e de acho que todo grupo de autores, né, de como fazer uso dessas tecnologias de forma significativa, tá? Pois cada capítulo carrega aí reflexões, críticas, experiências, que somadas podem contribuir para a construção e disseminação de uma ressignificada inteligência coletiva, como disse o Pierre Levy. Então, eu agradeço, gostaria de fazer essa divulgação, acho um livro bastante importante, né, e reflexivo para os tempos atuais em que nós estamos vivendo, uma vez que a pandemia, né, nos trouxe muito mais a necessidade do uso dessas tecnologias associadas aí às questões educacionais. Então, é um prazer divulgá-lo também nesse evento. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço, professora, parabéns pela organização da obra, parabéns a todos os autores, e certamente esse vídeo vai chegar até cada um deles. Bem, agora eu passo a palavra à professora Cleide Inês Witzke para a divulgação do livro A Formação do Professor, Compartilhando Saberes e Experiências. E também tem a organização da professora Milena Boteto e da professora Neide Araújo Castilho. Bom, boa noite, aqui no horário de Brasília, e ainda acho que é boa tarde, né, pessoal de Amazonas. Bom, esse livro, como o próprio nome diz, A Formação do Professor, Compartilhando Saberes e Experiências, ele traz o que a professora Luísa Bueno comentou no encontro de ontem, que precisamos ter material, né, que possa ser divulgado, que os nossos professores do ensino básico possam ler, entender, compreender e fazer uso desse material. Então, aqui nós temos 13 capítulos, né, de relatos de experiência, de pesquisas. Eu vou ler um pouquinho da apresentação e depois, então, os capítulos com seus autores. A presente obra, intitulada A Formação do Professor, Compartilhando Saberes e Experiências, apresenta uma série de pesquisas de diferentes perspectivas teórico-metodológicas que discutem sobre a formação do docente, tanto inicial quanto continuada. Essas pesquisas convergem à medida que olham para a realidade social das escolas e das universidades, colocando-se à escuta de licenciandos e professores em busca de compreender a constituição e a formação do professor, que foi muito discutido no nosso evento, né? A questão do papel do professor nesse momento, né, de pandemia.
Conhecer os saberes, experiências dos diferentes estudiosos significa um exercício de reflexão, uma oportunidade para pensar acerca da educação na contemporaneidade. Na organização desta obra, pensamos em pontos necessários de compartilhamento desses saberes, mas também pensamos em deixar caminhos para outras reflexões em diferentes áreas do conhecimento. Um primeiro ponto de ancoragem necessário é pensar que marcamos encontro com autores de diferentes espaços e culturas. Aqui nós também temos autores praticamente do Brasil inteiro. Todavia, o trabalho docente, a partir de diversificadas realidades sociais, consiste em diferentes formas de socializar e de explicar as inúmeras possibilidades de reflexão e de ação no cotidiano da sala de aula. Um segundo ponto de ancoragem está na junção de diferentes contextos espaciais e temporais, os quais englobam vivências e experiências de variados autores, reunidos em uma mesma obra, cujo tema central é a formação docente. Essa formação é o eixo que centraliza a organização deste livro. Assim, os 13 capítulos, cada um com suas respectivas especificidades, indicam múltiplos olhares e diferentes caminhos sobre a questão da formação do professor. Então, eu vou falar dos títulos e os autores, né? Começamos com questões sociocientíficas e o favorecimento da interdisciplinaridade na formação de professores. A autora é Kátia Dias Ferreira Ribeiro. Depois nós temos analisando o papel do professor universitário na consolidação da escolha profissional pela docência. Aqui nós temos um grupo. Alvanise Ferrenc, Renata Miranda, Tarcísia Duarte e Lucila Paixão Santos. Depois, no terceiro, são saberes da experiência, temas emergentes na voz do professor, de Felipe Negrão. No quarto, o curso me deu segurança para quebrar os paradigmas que eu estava habituado. Os impactos da formação continuada na prática docente com as mídias, de Luan Alves e Jacques de Paulo. E no quinto capítulo nós temos o mundo cada vez mais digital, ousadia ou mesmice na formação inicial de professores. Patrícia Barreiro, Jacques de Paulo e Estela Mares Araújo. No sexto capítulo, temos uma escola para todos e para cada um. O desafio da formação docente na perspectiva da educação inclusiva, de Lucineide Pinheiro. O sétimo capítulo são as contribuições à educação de Pedreiras a partir da Constituição do Colégio São Francisco e da Faculdade de Educação São Francisco, de Francisco Souza e Sângela de Carvalho. E o oitavo capítulo é a formação docente e seus desdobramentos no atual contexto social mundial, de Cleide Wittke e Milena Moreto. E o nono capítulo é Coaching e Neuropsicologia, propostas inovadoras para a formação continuada de professores, análise a partir da psicologia histórico-cultural, de Soraya Vital e Sônia Urti. O 10º capítulo é Entre o Vivido e o Pensado, o tempo presente e a formação de professores de história, de Yara Alvim. E o 11º capítulo, Divulgação Científica e Formação Docente, análise das concepções de licenciando em Ciências Biológicas e de seus formadores. Thalita da Silva, Carlos de Souza, Dionísia Santos. O 12º capítulo, Utilização de indicadores e índices educacionais no contexto escolar. Avaliação na rede de ensino de Petrolina, de Lucineide Souza e Iracema Cusati.
E, por fim, o 13º capítulo, Narrativas Formativas no e sobre Ensino de Línguas, Sentidos e Significados, de Neide Teno e Evelyn Weber. E, então, como nós vimos, são experiências, são pesquisas, experiências, relatos de professores em atuação, tanto na escola básica quanto no ensino superior. E ele serve, né, para que os leitores possam refletir sobre sua prática docente, né, ver o que está adequado, o que não está, como pode ajustar, fazendo uma reflexão sobre a sua ação docente. Agradeço, né, a oportunidade de apresentar esse livro. Ele acabou sendo colocado com data do final de 2020, mas ele saiu em 2021. Né, ele acabou sendo publicado mesmo em 2021, mas está com a data de 2020. E esperamos que que os leitores tenham uma boa leitura e auxilie na sua jornada como professores. Muito grata. Eu agradeço imensamente a professora Cleide e a professora Milena também, que fazem parte dessa organização. Desejar que todos os leitores façam uma boa leitura e também enviem o feedback. Eu, ouvindo a professora Cleide, eu acho que é importante nós fazermos menção, porque talvez nem eu nem a professora Neiva pensávamos que quando nós submetêssemos aquele artigo sobre o livro didático no dossiê da professora Cleide, nós imaginávamos que um CIDISCOM surgiria daquele contato, de tudo aquilo. Então, eu ouvindo ela falar, eu lembrei, né, que a retomada de contato entre vocês, que já eram colegas, surgiu a partir dessa publicação. É uma publicação, Rafael, uma publicação na revista Horizontes, né? Isso. Que é da de São Francisco, instituição da Milena. E eu e a Milena, e a professora Vera, e a professora Natasha, do Canadá, éramos organizadoras. E a partir dali, eu retomei o contato com a Neiva. É isso mesmo. Então, a partir disso, eu passo a palavra à professora Neiva para fazer o relançamento, na verdade, do livro Multimodalidade, Gêneros e Discursos, Teorias e Análises. Então, boa noite a todos e todas. Continuando aqui, já praticamente fazendo o fechamento do evento, eu venho com o relançamento desse livro, mas similar ao livro anterior, que a Cleide mencionou, que ele saiu com data de 2020, mas foi lançado em 2021. Esse livro aqui, ele também tem esse perfil, Multimodalidade, Gêneros e Discurso, Teorias e Análises. Dialoga com o nosso evento, mas eu quero frisar aqui, acima de tudo, a perspectiva da multimodalidade. Temos trabalhado desde o nosso doutorado na UNB, com orientação da professora Josênia, com a linha da multimodalidade. Aí pensamos, por que não fazer um livro onde essa teoria, de certa maneira, que ela seja de forma mais efetiva, porque a teoria da multimodalidade, ela ainda está não está totalmente disseminada no país, principalmente porque boa parte da teoria está em língua inglesa, e isso dificulta um pouco o processo. Em função de termos um trabalho de pesquisa já de alguns anos, o Rafael me orientando de longa data, nós produzimos bastante no nosso grupo de pesquisa CIDISCOM, na linha que eu atuo, que é teoria da multimodalidade, também análise crítica do discurso, e resolvemos organizar esse livro. Esse livro, basicamente, em boa parte dos artigos são fruto dessa parceria minha com meus alunos. Então, me orgulha muito ter esse livro. Tem um diálogo também com o professor Otávio Rios, do programa de pós-graduação, ao qual eu sou filiada, e 2 orientandos dele, inclusive um dos orientandos, o Alexandre Gomes, que ontem estava na mesa, com o professor Massi.
Agradeço a todos. O livro ele é muito profícuo nesse ponto de trazer tanto a teoria quanto a prática, porque às vezes a pessoa quer trabalhar a questão imagética, mas ela não tem muito domínio da teoria, ou então não tem categorias analíticas que norteiam essa proposta. Então, o livro ele tem o intuito de ser um livro para ser utilizado de fato. Eu vou mencionar brevemente aqui, eu sei que já estamos bem alongados, mas o primeiro, e nos baseamos, cada um dos artigos, ele contempla um gênero. Então, o primeiro artigo, uma leitura multimodal discursiva crítica da Amazônia na fotografia de Sebastião Salgado, de Bruna Poliana Almeida da Costa, sob minha orientação, um trabalho de iniciação científica. A Arte de Rua em Manaus, de Glaunara Mendonça de Oliveira, fruto do mestrado dela, sob minha orientação também. O político presente e um convite religioso, de Joedir Adjan Cartacho de Freitas, me orientando também, foi me orientando de mestrado. A reconfiguração do mapa folder da Amazonas Tour em campanha publicitária, de Denise Terezinha Machado Soares de Souza, também sob minha orientação. Análise crítica multimodal de discursos sobre AIDS e HIV em capas de revista, de Rafael Seixas de Amoedo, também sob minha orientação. Descubra o que é vigor, um estudo multimodal, de Vivian Gomes Monteiro de Souza, também sob minha orientação. A Era dos Extremos, análise uma capa de revista, de Adriano Ferreira da Silva, me orientando de mestrado, que já defendeu, assim como o Rafael. Representação visual discursiva dos atores sociais, na marca Nacal Chocolate Amazônico, de Jaqueline Andrade Duarte de Souza, me orientando de mestrado no momento. A segunda parte, Convergências Pós-Coloniais, Lídia Jorge e Mia Couto, Alexandre Gomes, sob orientação de Otávio Rios, que é um diálogo com a literatura. Ressonâncias do Fantástico, de Camila da Silva Correia Ferronato, com orientação do Dr. Otávio Rios, também do PPGIC. Ou seja, é um livro transdisciplinar, é um livro multimodal, é um livro que traz gêneros textuais, e esses gêneros são abordados de uma maneira bastante prática, bastante analítica, e está disponível gratuitamente. É um e-book recém-lançado, relançando hoje, mas esse e-book está disponível gratuitamente. Vocês podem acessar nas nossas páginas ou então na Pimenta Cultural. Agradeço a todos. Rafael. Bom, eu quero parabenizar a professora Neiva pela organização dessa obra, agradecer pelo convite, em nome de todos os colegas, para compormos esse livro. É um livro, é a primeira produção apenas com discentes, né, do Grupo Civiscom. Nós já tínhamos 2 outros livros com os docentes do grupo, e coroa uma parceria não só minha, mas de muitos colegas, os orientadores da professora Neiva, não só eu, mas já trabalho com ela ao longo de muitos anos, eu, Glaunara, Denise, Poliana, Adriano, já estamos há uns 4, 5 anos trabalhando com a professora Neiva, então esse livro celebra uma parceria frutífera, tal como se dispõe. Bem, eu acredito que disseminar ciência, e eu acredito que as professoras vão concordar, é o foco desse nosso evento. Seja pela publicação da revista, seja por cada palestra, por cada simpósio, e por estes livros lançados ou relançados, o foco é disseminar a ciência. E pensando nisso, eu vou novamente reabrir a palavra às professoras, para que nós possamos encerrar o 3º Encontro Nacional Civiscom e celebrar essa semana, e apesar de hoje ser quarta-feira, mas praticamente nós estamos com um esforço de sexta, né? Mas quero passar a palavra primeiramente à professora Cleide ou professora Milena, e aí a professora Neiva fica por último para fazer o fechamento e a análise dela do evento. Bom, como eu sou rápida, né, eu agradeço a todos envolvidos, né, foi a primeira vez que eu participo na organização de um evento, eu não tinha experimentado essa atividade ainda,
Foi muito bom por ter essa equipe, né, de suporte, né, que fez todo esse movimento para que tudo desse certo. E eu estou muito feliz, né, pelas discussões que foram feitas, apresentações, discussões, tudo que aconteceu, né, o que aconteceu nesses 3 dias, começando com os minicursos, depois nós já começamos com a palestra de abertura, professora Vera, depois tivemos o simpósio à noite, terça de manhã, e tivemos as palestras na terça, do professor Marcim, depois da professora, do professor Dous, e por fim a professora Luzia Bueno, né? E hoje encerramos com chave de ouro, né, com a palestra da professora Ângela Dionísio. E agora tivemos essa discussão, essa conversa, esse diálogo muito produtivo com os produtores, com os autores da revista, e os lançamentos de livros, então estamos encerrando. Gratidão a todos. Eu também gostaria muito de agradecer todo o diálogo, toda a conversa, todo o trabalho que foi realizado no terceiro Cidiscom. Foi uma honra participar desse evento como organizadora. Agradeço a Neiva, a Cleide, por essa parceria. Agradeço a toda a equipe Cidiscom por todo o auxílio durante o processo, Rafael, a equipe do estúdio. Agradeço a todos os palestrantes que aceitaram o nosso convite e permitiram tantas reflexões, e também gostaria de agradecer a todos que nos prestigiaram, a todos que dialogaram conosco no fórum. Com certeza saímos daqui outros. Então, muito obrigada por tudo. Obrigada. Eu acho que a palavra, assim, que resume tudo que ocorreu aqui, né, online, nesse momento desafiador, acho que é a palavra gratidão, né? Então, a palavra gratidão é que eu uso para me dirigir a vocês duas. Estou muito feliz. Eu acho que foi um reencontro, um encontro muito bom, né? Assim, não tem nem o que dizer. Nós fizemos tudo online, tudo por meio de contatos, e muitos diálogos, e muitos ajustes, mas o coroamento foi, assim, acima das expectativas. O dia de ontem teve mais de 400 acessos, né? Então, até o momento, nós temos quase 470 acessos no dia de ontem. Então, assim, eu acho que para um evento online, no momento em que nós temos tantas oportunidades, tantas palestras, eu acho que o nosso evento, assim, uma sementinha, mas veio com uma flor, né? Desabrochou, assim. Então, a minha palavra aqui é de gratidão a vocês duas. Muito bom termos essa interlocução, essa produtividade, que começou naquele reencontro, né, Cleide, como o Rafael mencionou, num artigo, depois veio o convite para a revista, e depois organizamos a revista, e depois fomos passando por todo esse processo. E hoje nós fechamos aqui o evento, e fechamos, assim, brilhantemente com o lançamento dos livros, mas com a roda de conversa e também com a revista, que está praticamente fechada, só faltam pequenos ajustes. Então, eu vou fazer, assim, aquela retomada, né, de agradecimentos que são importantes. Então, agradecer a vocês duas, muito obrigada, né, a todos, esses contatos que vocês fizeram, né, tanto em relação aos artigos, tanto em relação às palestras, sem vocês não aconteceria, muito grata. Tá? Gostaria de agradecer aos membros do GP Cidiscom, professores que participaram, que honraram com suas presenças, com seus simpósios, agradecer aos alunos, aos pesquisadores, representados aqui pelo Rafael Seixas de Amoedo. Então, agradeço a todos, não vou dizer o nome porque a lista é muito grande, isso vai, né, trazer, não vou lembrar de todos, mas estão todos no meu coração. Aos palestrantes,
né, a todos os palestrantes, professora Vera Cristóvão, professor Massim, professor Joaquim Dolls, professora Luzia Bueno, professora Ângela Dionísio, cada uma das palestras, assim, brilhantes. Depois eu vou pedir para desmembrarem em palestras separadas e nós vamos publicar no canal. Acho que o acesso vai ser também bem significativo, né? Desmembrar em palestras. A equipe, né, acho que pode nos ajudar. Então, eu agradeço aos palestrantes, aos simposistas, aos comunicadores, aos professores que ministraram os minicursos, inclusive aqui o professor, né, Rafael, que ministrou, aos monitores, todos os monitores, muito obrigada, aos alunos que nos prestigiaram com suas presenças, né, ou como ouvintes também, a VAT, a todo o pessoal da VAT, Rafael, Igor, Edson, sem vocês não teria essa transmissão, essa visibilidade que só vocês podem fazer. Vocês são 10, sempre, sempre, sempre. Já nos conhecemos de longa data e sabemos que vocês têm um trabalho primoroso. Muito obrigada. Ao Rafael Moedo, que foi nosso mestre de cerimônia, né, ao longo desses 3 dias, muito obrigada também. Tá? Gostaria também de agradecer a minha aluna e orientanda, Bianca de Araújo Pinheiro, que foi quem criou o site, quem fez toda a divulgação, toda essa parte de mídias, foi a Bianca. Então, muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer ao rapaz que criou a parte, só um minuto aqui, que eu agora... Rafael, me salve. O rapaz que criou... Ao Daniel Brandão, né? Que criou o layout do evento. Ele que fez todo esse layout muito bacana. E então eu gostaria de agradecer ao Daniel Brandão. Gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação ao qual sou filiada, a professora Lúcia, a professora Otávia, a todos os colegas que sempre nos apoiam e nos apoiaram. Gostaria de agradecer aos autores da revista Contra a Corrente e às organizadoras aqui, representadas novamente, Milena e Cleide. Muito obrigada. A professora Maristela, que é a editora-chefe, que é a diretora da editora da UEA, que nos apoia sempre em todos os eventos do CIDISCOM, e ela também é membro do CIDISCOM, ministrou um simpósio. Muito obrigada. Agradecer ao UEA pelo apoio, pela divulgação, inclusive apoio via VAT, muito obrigada, professor Feitosa, né? Carlos Versosa, desculpa, agora, professor Versosa, desculpa, professor Versosa que nos apoiou. Então, eu acredito que eu mencionei ao curso de letras, né, a nossa coordenadora que esteve na abertura. Eu acredito que eu fiz todos os agradecimentos. Agradecer a professora Idelvídia, que ficou aqui aparecendo uma fotinho dela e que sempre nos ajuda, nos apoia, esteve em todos os eventos do CIDISCOM. Ela sempre está presente nos eventos do CIDISCOM. Então, aqui, representando os professores do Amazonas, a professora Idelvídia. Muito obrigada, senhora. Neiva. Também. O pessoal de Libras também, os intérpretes de Libras. As pessoas muito bem lembrado, muito bem. Professor Socorro, Jurandir, eu não vou lembrar da outra professora, mas muito obrigada ao pessoal de Libras. Então, eu acho que a palavra aqui é gratidão, 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 certo? Rafael, me socorre se eu esqueci algo, por favor. Então, acho que podemos... Eu acredito que não. Tá? Então, muito obrigada. Acho que a minha palavra é essa aqui, ó. Meu gesto é esse aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Tá? Então, encerramos com palminhas e muito obrigada. E o Rafael encerra, dá a palavra final aí. 1 minuto. Bom, nós vamos encerrar aqui o 3º Encontro Nacional CIDISCOM, esperando que contribuímos para a ciência do nosso estado, do nosso país. Desde já agradecer por cada um que participou, os ouvintes, aos palestrantes, aos professores. Quero fazer menção também aos professores que avaliaram os artigos da revista. Vocês também foram pessoas fundamentais. Vi alguns nomes de avaliadores que também estiveram conosco. E agradecer ao EA, ao PPGIC, ao curso de letras, aos membros do Grupo CIDISCOM, e esperamos nos encontrar, se assim nosso Deus nos permitir, presencialmente de preferência,
em 2023 para o 4º encontro Cidiscom. É isso e boa noite a todos.